Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todos os municípios do Amazonas, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. O direito de família, no Código Civil de 2002, trouxe diversas inovações e, atualmente, o direito de família rege-se pelos seguintes princípios: dignidade da pessoa humana, no sentido de tutelar a dignidade de cada um dos membros da família, em especial no que concerne o desenvolvimento dos filhos, igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros, no que tange aos direitos e deveres, ou seja, visa aplicar as mesmas regras e princípios jurídicos aos sujeitos que se encontram em situação jurídica. Igualdade jurídica de todos os filhos havidos dentro ou fora da relação de casamento, possuem os mesmos direitos: liberdade de constituir uma comunhão de vida familiar, seja pelo casamento ou união estável, o que abrange também o princípio da livre decisão do casal no planejamento familiar. No princípio da afetividade, trata-se de um vínculo de solidariedade entre os membros de uma família. O direito brasileiro prevê diversos núcleos familiares, inclusive com diversidade de sexos, casamento, união estável e família monoparental, ou seja, um dos pais e seus filhos, contudo em razão principalmente do princípio da afetividade. Hoje encontramos famílias formadas por casais homoafetivos. Dúvida alguma existe se alguém, em uma relação continuada e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, poderá produzir efeitos no âmbito do direito de família, seja na esfera pessoal ou na existencial. Trata-se de simples proteção do princípio da pluralidade das entidades familiares, reconhecendo que a sua base fundamental é a mesma das relações heteroafetivas, como o casamento e a união estável. Bem por isso, inclusive as uniões homoafetivas foram reconhecidas pela Suprema Corte Brasileira como entidade familiar, merecedora de proteção estatal. A Constituição Federal de 1988 consagrou, no capítulo 5, que todos são iguais perante a lei, indicando o caminho a ser percorrido pela ordem jurídica. Já no inciso do referido artigo, resolveu acentuar as cores da isonomia, explicitando que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E mais, ao cuidar da proteção jurídica da família, o artigo 226 volta a tratar da igualdade entre homem e mulher, deliberando que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela.
Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E a nossa entrevistada de hoje, com muita honra, é a doutora Elaine Bezerra de Queiroz Benayon. É graduada em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas. É pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes. É doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Mestranda em Mediação e Negociação pelo Instituto Universitário Kurt Bosch, na Argentina. É orientadora de monografia e docente do componente curricular de Direito Civil 3. Abrange Direito de Família e das Sucessões. E estágio supervisionado associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDF-AM. Advogada militante também há 17 anos. Bom dia, doutora. Obrigado pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Bom dia, obrigada pelo convite. É com muita honra que eu recebo esse convite, né? E vou aproveitar bastante essa oportunidade de estar aqui falando de institutos tão importantes sobre os direitos de família e direito das sucessões. Doutora, aproveitando a sua presença aqui no Panorama Jurídico, tem um assunto muito interessante que eu tenho certeza que essa dúvida também paira em muitos dos telespectadores. Tem uma questão que está causando um grande frisson entre as pessoas que têm uma união estável. A questão patrimonial, quando chega na hora de fazer a divisão, de dizer de quem é tal bem, o outro, está havendo uma grande dúvida nisso daí, e o STJ vem decidindo. Eu gostaria que a senhora desse uma explanação, como é que está essa questão a nível de tribunais superiores. Então, a união estável, ela vem sofrendo um destaque mesmo da doutrina, né, da jurisprudência e do Tribunal Superior, porque a gente está com o julgamento pelo STF, ainda pendente de conclusão, acerca do direito sucessório da companheira. Antes de eu falar do direito sucessório da companheira, eu vou responder essa questão patrimonial. As pessoas que vivem uma união estável, elas têm a liberdade de escolher qual o regime que elas desejam em relação à questão patrimonial, qual o regime de bens. No silêncio, o próprio Código Civil diz que aplica-se no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Então, a partir do momento que a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar, já não, a presunção ou o esforço comum para a aquisição do patrimônio passou a ser presumido, né? Então, antes, quando não era reconhecida como entidade familiar, as pessoas tinham que comprovar que concorreram para a aquisição daquele patrimônio. Então, a partir do momento em que as pessoas que optam por esse tipo de união, com o reconhecimento da união estável como entidade familiar, elas têm a liberdade de estabelecer qual será a regra patrimonial vigorante. Mas, na grande maioria dos casos, prevalece o regime da comunhão parcial de bens, exatamente porque a união estável ela não inicia com uma escritura pública de convivência, né? Ela é uma união de fato. Então, em aplicando o regime da comunhão parcial de bens, o Código Civil ele diz que o que for adquirido na constância da união a título oneroso, o companheiro tem direito a 50%. Quem vive pelo regime da comunhão parcial de bens, né, que geralmente é a regra. Agora, em se tratando do direito sucessório do companheiro, ele é um assunto que a gente trata assim, com muita cautela, porque o STF vem pretendendo agora, com esse julgamento que ainda está pendente, equiparar o tratamento sucessório que é dado para a companheira em relação à esposa. Então, o Código Civil de 2002, ele veio, os doutrinadores, os operadores de direitos de família dizem que ele entrou em vigor já retrógrado em relação ao direito sucessório da companheira. Por quê? Porque, primeiro, porque o direito sucessório dela é tratado no artigo 1790 do Código Civil, que está localizado nas disposições gerais do direito das sucessões.
E segundo, e não lá na ordem da vocação hereditária, junto com a esposa, que é o artigo 1829 do Código Civil. Então, por que essa disposição veio trazendo grande inconformismo? Primeiro, porque a companheira, quando concorre com filhos só do autor da herança, né, ela é rebaixada. Em que sentido? Ela recebe metade do que couber aos filhos do autor da herança. E ela só vai ter direito àquilo que foi adquirido onerosamente na constância da união. Ou seja, se o companheiro vem a óbito e eles não adquiriram nada na constância da união, ela não teria direito sucessório. Não seria meeira, que o que determina a meação é a questão do regime de bens, né, o regime da comunhão parcial, e nem seria herdeira. Mas vamos considerar que houve aquisição onerosa na constância da união. Nesse caso, ela concorre na meação do falecido. Então, se ela concorrer só com filhos comuns dela e do autor da herança, ela recebe a mesma cota que por lei for atribuída aos filhos, né? Aí, essa é a hipótese do inciso 1 do 1790. O inciso 2 diz que se ela concorrer só com filhos do autor da herança, ela recebe metade do que couber a cada um deles. Então, isso já gerou um grande inconformismo, porque com a esposa isso não acontece, né? A terceira ordem diz que se havendo outros parentes sucessíveis, caberá a ela 1/3 da herança. Então, esse inciso 3 do artigo 1790, ele é extremamente discriminatório se comparado com o tratamento sucessório que é dado para a esposa. Por quê? Porque a esposa, quando ela concorre, se não tem nem descendentes e nem ascendentes vivos, ela fica com a totalidade da herança, independentemente do regime de bens do casamento. Então, ela é herdeira única. A companheira não, para que ela herde a totalidade da herança sobre o que foi adquirido onerosamente na constância da união, não pode haver nenhum outro parente sucessível, ou seja, o Código aí abre margem para que os colaterais até o 4º grau se habilitem. Quem são os parentes colaterais? Né? São os irmãos do falecido, né? O parentesco colateral de 3º grau é aquele entre o tio e o sobrinho, e os colaterais de 4º grau são os primos. Perfeito. Doutora, ainda no ramo do direito de família, nós vamos explorar bem a senhora nesse campo, que a senhora realmente é experta. Então, o novo CPC entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. Agora completou um ano, em março próximo passado. Então, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise, um balanço sobre a vigência do novo CPC há um ano que já passou. Digamos que, como ele vem refletindo no direito de família, se trouxe mais celeridade, se trouxe realmente uma contribuição significativa para o direito de família? Olha, eu penso que sim, né? Eu penso que a contribuição, assim, a meu ver, mais importante, né, que está lá esculpida no artigo 694, que fala da importância, né, do juízo desempenhar todos os esforços para tentar fazer uma mediação ou uma conciliação, né? Então, o direito de família, ele vem mudando significativamente, e o Código de Processo Civil, ele já traz um novo perfil para as lides familiares. A gente não tem que tratar aquele advogado, por exemplo, que é preparado para estar litigando, ele já não atende mais aos anseios do novo Código de Processo Civil, porque a proposta, a postura é da composição. A gente sabe que as pessoas sofrem muito, né, nas varas de família, então é interessante que esse esforço não tem que ser só do juiz em si, mas também por parte do Ministério Público, né, e o juiz contar com o apoio da equipe multidisciplinar para orientá-lo, a ajudá-lo, né, na hora de ser feita essa abordagem para favorecer essa mediação. Agora, é importante a gente destacar que, infelizmente, hoje nós temos as nossas varas de família, e o ideal seria que cada vara tivesse aquele núcleo específico, né, com a equipe multidisciplinar, com psicólogos, com assistentes sociais. O que nós temos é o setor do tribunal, que ele
não dá conta da demanda, que é muito grande, né? Então, acaba que você tendo esse entrave, essa barreira, né, na hora de implementar. Mas é importante destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, pelo núcleo, mudou o nome agora, né, com a nova regra processual, a partir do novo Código de Processo Civil, que era o Núcleo de Conciliação de Família, onde eles fazem um esforço imenso para tentar mediar esses conflitos familiares. E é muito interessante que em todos os processos, né, a primeira conduta é convocar as partes para uma audiência de conciliação e mediação. E é interessante que a partir do momento que se expede esse mandado convocando para participar da audiência, já vai um convite para que as partes participem daquela oficina Pais e Filhos, que é um projeto que foi abraçado pelo Conselho Nacional de Justiça. Interessante. Né? E esse projeto ele é de autoria de uma juíza de São Paulo, a doutora Vanessa Alfiero, e ela faz um trabalho ímpar em São Paulo. E o doutor Gildo, como o CNJ abraçou, ele como coordenador do núcleo, implementou essa oficina também. Então, é muito interessante, por quê? Porque as partes litigantes são convidadas a participar dessa oficina, que é uma reunião, onde eles demonstram os impactos, né, de uma separação na vida do casal e dos filhos, que sofrem muito. Então, essa mostra é feita através de pequenas cenas de novela, né, de minisséries em que há essa abordagem em relação a esses comportamentos dos pais que não conseguem conversar, que colocam os filhos no meio desse conflito e vem trazendo resultados positivos, né? Por quê? Porque você desperta a consciência das pessoas, você desperta, né, o refletir, o repensar da sua conduta e ver que nesse tipo de lide quem mais sofre são os filhos. Né? Certo. Doutora, chegou aqui uma questão dentro da sua área de família que eu também estou achando interessante. Eu gostaria de colocar isso para a senhora, esclarecer para o nosso público de casa. Falar sobre pensão alimentícia. Quando há o inadimplemento, quando alguém atrasa, quando deixa de pagar uma pensão alimentícia, está havendo realmente um rigor maior, de acordo com o novo CPC. Né? O juiz pode mandar colocar uma restrição no SPC, no Serasa, a prisão do devedor dos alimentos em regime fechado agora. Recentemente uma juíza mandou reter uma CNH de um devedor de alimentos. Então, a questão do abandono material também pode ser comunicado ao Ministério Público e o devedor dos alimentos pode responder criminalmente pelo abandono material. É o 532. Doutora, eu gostaria que a senhora desse uma visão sobre essa questão dos alimentos, porque tem alguém que está devendo, tem alguém que está querendo receber. Faça um balanço dessa questão dos alimentos do devedor que atrasa, como está realmente na prática, atualmente, essa questão da pensão alimentícia. Então, essa questão da pensão é algo que maltrata muita gente, né? O Código Civil, nosso Código de Processo Civil, na verdade, ele acabou que trazendo na letra da lei o que o STJ já pacificou em relação qual o débito que pode ensejar a prisão. Então, é aquela pensão atual, ou seja, os 3 meses que antecederem o juizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo. E é interessante porque quando a gente estuda os alimentos eles não são passíveis de compensação, eles não são passíveis de negociação, então não são passíveis de devolução. E é interessante que a partir do momento que o juiz arbitra uma pensão em pecúnia, para você pagar em dinheiro, todo e qualquer pagamento que você fizer por fora, comprei para o meu filho um tênis, paguei um curso para ele, isso é liberalidade. Não te exime da obrigação de pagar aquilo que foi determinado pelo juiz. Então, isso é um problema, porque infelizmente nós temos colegas advogados que encorajam, né, o cliente a fazer essa compensação, quando na verdade não é possível. O STJ já pacificou esse entendimento. Então, quer dizer, quando você é demandado numa execução de alimentos, você tem 3 dias para efetuar o pagamento
comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de pagar sob pena de prisão. Então, não é imediato esse decreto de prisão. Por quê? Porque o juiz oportuniza, né, o direito de defesa. Esse prazo só começa a correr a partir do momento que esse mandado é juntado aos autos, né, devidamente cumprido, de intimação para que ele pague em 3 dias. E aí, se ele não faz nenhuma coisa nem outra, aí sim o juiz abre vista para o Ministério Público. Numa situação como essa, certamente o promotor vai opinar pelo decreto da prisão. E aí é incrível, né? Tem pais que tentam postergar, que tentam recorrer, tentam agravar, fazer de tudo para tentar se eximir da obrigação. Mas quando vem o decreto de prisão, é incrível. Em 15 minutos o dinheiro aparece na conta, né? Então, assim, ninguém quer ser encarcerado, tudo, né? Agora, essa questão da negativação do nome, eu penso que ela só é eficaz para aqueles devedores que precisam do nome para exercer seu ofício. Então, quem é empresário, quem não pode ter restrição. Então, realmente, essa negativação... Hoje em dia, a maioria das pessoas precisam de um crédito, comprar uma loja, um celular. Quando a pessoa fica com uma restrição, ela se quebra realmente, né? Não tem mais condição de operacionalizar em nada. Isso, né? As portas do comércio local, nacional se fecham. Entretanto, eu penso que o impacto ele é muito maior para aqueles que dependem para a continuidade do seu negócio, da sua atividade empresária. É verdade, né? O nome não pode ter restrição por uma série de situações. Então, nesses casos, a gente vê como uma medida eficaz, mas isso não vem servindo para inibir o número de ajuizamentos de inadimplemento, infelizmente, né? É interessante que hoje mesmo eu tive uma audiência de alimentos em que foi feito um grande esforço por parte do juízo, do Ministério Público, para tentar fazer uma composição naquela família, né? Uma família que já vem sofrendo há meses, ele já vem se esquivando há 16 meses, né, de pagar esse débito atrasado, e a pessoa, o indivíduo tem dificuldade de compreender que aquilo é para os filhos, que a fome não espera, não é? Que todo mês as crianças têm as suas necessidades, tudo. Mas você sabe qual é o grande fator determinante para esse tipo de comportamento? É o fato dos pais não conseguirem se enxergar como genitores. Nós, enquanto cidadãos, a gente exerce vários papéis na nossa vida. Nós somos pais, nós somos profissionais, nós somos cônjuges, não é? Então, são papéis distintos. Então, quando ele não consegue entender que aquela necessidade é do filho, não é do ex-cônjuge, enquanto ele não consegue ter essa consciência, ele não honra com uma obrigação que deveria ser algo voluntário, né? Então a gente fala assim, poxa, o exercício do poder familiar, ele compete aos pais em igualdade de condições e com exclusividade. E aí quando a gente fala desse exercício do poder familiar, o homem só pensa no pagar, né? Mas ele não... Uma cultura, né, que já foi desenvolvida nesse sentido. Exatamente. Então ele não contempla só deveres, ele abrange direitos também. Doutora, permita-me uma questão que está aqui na evidência. O direito de família ele foi muito ampliado, né? Muito. Então, eu gostaria que a senhora desse uma perspectiva, um parecer legal para o nosso público sobre a questão da união homoafetiva, porque existe questão patrimonial, pensão alimentícia, são vários aspectos que muitas vezes as pessoas não sabem que têm esse direito. A senhora poderia nos dar essa luz aí para ter um esclarecimento melhor para o público? Então, é engraçado que o reconhecimento da união homoafetiva, ele sofreu o mesmo processo do reconhecimento da união estável. Né? Então, em 2011, né, o STF, ao julgar a arguição por descumprimento de preceito fundamental, né, atribuiu às uniões homoafetivas, reconheceu como entidade familiar e atribuiu a ela os mesmos direitos do instituto que mais se assemelha, que é a união estável. Então, a partir desse momento, as pessoas que viviam uma união estável tiveram reconhecimento como entidade familiar e a eles aplicava-se as mesmas regras da união estável. Então, se não houvesse uma escritura feita por eles, né, inclusive regulamentando a questão patrimonial, aplicava-se também no que couber o regime da comunhão parcial de bens. E aí, a pessoa que vive na união estável vai ter direito a tudo que foi adquirido onerosamente na constância da união.
Em relação, e aí quando foi, para que eles conseguissem a conversão da união estável em casamento, né, da união homoafetiva em casamento, que é um dos direitos que é constitucionalmente garantido à união estável também, eles passaram, nesse primeiro momento, a ter que recorrer ao judiciário, porque muitos tabelionatos se recusavam a fazer a receber esse processo de habilitação, a celebrar esse tipo de matrimônio, né, e converter a união homoafetiva em casamento. Até que veio o CNJ, através da resolução 175, 2 anos depois, em 2013, em maio de 2013, e proibiu, né, ou seja, unificou esse entendimento, dizendo que proibindo os tabelionatos de se recusarem a fazerem a habilitação para o casamento, a celebração do casamento e a conversão da união estável em casamento. Então, a partir daí, hoje a gente tem inúmeras celebrações, tem inclusive casamento comunitário entre pares homoafetivos, é interessante, porque isso já virou uma prática, inclusive aqui no Amazonas, né? Então, as regras patrimoniais são sempre seguidas de acordo com o regime de bens que é eleito. Então, se eu não opto pelo casamento, eu vivo a união estável, vai aplicar no que couber o regime da comunhão parcial de bens, e a gente aplica a mesma regra que é aplicada à companheira, né? Doutora, é que o nosso tempo ele é um pouco curto, mas nós temos espaço para fazermos uma finalização, mas eu tenho aqui ainda uma questão que eu gostaria de passar para a senhora. Teve recentemente um cartório do Rio de Janeiro registrou uma união poliafetiva, que é um homem com 2 mulheres. Eu gostaria que a senhora explicasse como ficam os direitos dessas pessoas, porque muda um pouco, né? Porque o homem, em vez de ter uma mulher, vai ter 2. A senhora pode dar uma... Então, é muito interessante essa questão, né? Extremamente controvertida, né? Para muitos nossa, isso representaria a banalização do casamento, né? Mas o direito de família contemporâneo diz que a família ideal hoje é a eudemonista, que é aquela que busca a satisfação, a realização dos indivíduos, né? A felicidade deles. E é interessante porque inclusive não teve só essa, não, teve outras, né? De 3 mulheres. Então, nesse caso, ele regulamenta, estabelece as regras, inclusive patrimoniais, nessa escritura. Só que, por determinação do CNJ, estão suspensas a lavratura de escrituras poliafetivas, exatamente pela repercussão jurídica, porque não é só a questão patrimonial, né? Tem a questão da dependência, né? Da inclusão dos conviventes ali como dependentes, tem a questão do exercício do poder familiar, como fica o exercício do poder familiar, né? Então, essa questão hoje a gente já tem a figura da multiparentalidade, né? Quando o filho vive ambas as figuras, as referências paternas, tanto do pai afetivo quanto do pai biológico. Então, o nosso ordenamento já abraçou essas situações também, no sentido de possibilitar que esse filho tenha 2 paternidades, inclusive com repercussão patrimonial sucessória, né? E com obrigações alimentares também. Então, exatamente pela complexidade, né? Porque no primeiro momento, a gente sempre pensa na questão patrimonial, né? Mas só que outros direitos decorrem desse tipo de reconhecimento. Foi muito excelente a nossa entrevista, a sua participação aqui. Conhecimentos excelentes. Com certeza que o nosso público de casa ficou maravilhado com tanta explicação interessante do dia a dia das pessoas. E, mais uma vez, agradecemos a sua presença e o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a participação de todos aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.